Qual a diferença entre o crente e o descrente? Segunda parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulos 2 e 3. Comentário de Emaro Persona. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. O versículo 19 fala especificamente dessas duas esferas, né? Aqueles que são de Deus e aqueles que estão no maligno, que é todo mundo. Mas a passagem que é interessante desse versículo 18, ela tem dois aspectos, né? Um é a questão daquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões diz assim, não vive pecando, não vive em pecado, ou alguma coisa assim, né? Mas eu creio que seria mais correto pensar que o que é nascido de Deus realmente não peca. E alguém pode falar assim, mas eu peco. Sim. Mas aquilo em mim que é nascido de Deus, não peca. A nova natureza que nós temos em Cristo, não peca. É impossível o novo homem pecar. Nós pecamos por causa das tentações e de cedermos às tentações que nos pegam pelo velho homem, pela carne, né? Na minha carne, isto é, em mim, isto é, na minha carne, Paulo fala, não há bem nenhum, né? Não tem nenhum bem. Mas o outro ponto aqui que eu queria levantar, que ele tem relação lá com o nosso capítulo de Tessalonicenses, é o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. E essa semana passada eu recebi uma pergunta de um leitor dizendo se Satanás não podia tocar no crente, não podia fazer qualquer coisa contra um cristão. Na verdade pode. Pode e faz, né? Mas naquilo que é nascido de Deus, o maligno não toca, assim como aquilo que é nascido de Deus não peca. Então nessa nova natureza que nós temos, é impossível ela ser corrompida. É impossível ela ser tocada por Satanás. É impossível que qualquer coisa atinja. Ela é perfeita, ela veio de Deus e ela vai permanecer sempre. E com ela nós vamos para o céu. Mas nós, como o ser humano hoje, vivendo ainda no mundo, na carne, num corpo de carne, obviamente o maligno toca, sim. Ele não pode entrar num crente. Ele não pode possuir um crente. Um crente não pode ficar endemoniado. Porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro de si, ele não pode ser habitado por um outro espírito. Um espírito maligno, por exemplo. Mas Satanás pode influenciar o crente. Sim, pode colocar ideias na sua cabeça. Por isso que nos fala da armadura da fé lá em... Eu acho que é Efésios ou é Gálatas, né? Efésios, né? Que nos fala da armadura... Fala do capacete da salvação, para nos proteger até os pensamentos. Fala da proteção contra os dardos inflamados do maligno. Bom, se nós precisamos de uma armadura para nos proteger, e é uma armadura que nós colocamos, né? Fala que coloque a armadura, é porque os dardos podem nos pegar sim, e podem nos machucar, podem causar dano em nós. E aqui é o que fala Paulo no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Como que Satanás impediu Paulo de ir? Ele fez alguma coisa que não permitiu, não sei, a ponte caiu, não conseguiu abrir a porta para sair de casa, qualquer coisa podia acontecer para impedir Paulo de ir visitar os irmãos. Obviamente, qualquer coisa que Satanás faça contra um crente, contra um salvo, contra aquele que é de Deus, ele precisa primeiro pegar autorização no céu. Ele precisa passar na presença de Deus, pegar autorização para tocar um crente. Ele fez isso com Jó, nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ele precisou pedir autorização para fazer aquilo tudo com Jó. Obviamente, Deus deu autorização porque no final era para bênção. E aqui, se Deus permitiu que Paulo não fosse, também foi para a bênção de Paulo e dos irmãos. Satanás pensava que estava fazendo uma grande coisa, né? Estava marcando um tento aí, marcando um gol, mas na verdade não, porque no resultado final, nós vemos que foi de bênção. Mas Paulo estava preocupado.
No versículo 5 do capítulo 3, ele fala: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então é bom nós entendermos que existe essa possibilidade de sermos impedidos, né? Algumas vezes nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar em algum lugar, lá em Atos, e outras vezes nós vemos Satanás fechando portas, nós vemos as bestas, né? Paulo tendo que lutar contra bestas. Que bestas? Eram animais? Não, podia ser animais, né? Se ele foi lançado em alguma arena de leões, mas eu acredito que eram homens que se opunham a Deus, homens movidos pelo diabo. Judas foi possuído pelo diabo depois da ceia, antes até da ceia, durante a celebração da Páscoa judaica. Nós vemos que ele sai, o Senhor Jesus deu o pão molhado em vinho para ele, molhado em molho, né? Ele saiu, molhado em molho, né? Não em vinho, era num molho. Ele saiu, e aí fala que Satanás entrou em Judas, o diabo entrou nele. E tem uma outra passagem também que fala que fulano era do maligno. Sim, nós vemos sempre pessoas movidas por Satanás para bloquear a obra de Deus. E às vezes aqui também esse Satanás o impediu, pode ter sido usando homens para impedir que Paulo pudesse viajar e visitar os irmãos. Às vezes nós inocentemente ajudamos Satanás em sua obra, né? É interessante pensar nisso. Existem diversas maneiras de nós ajudarmos Satanás na sua obra. Uma delas é impedindo que uma pessoa escute o Evangelho, por exemplo, criando tropeços, criando situações. Mas uma muito importante é a que nós vemos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Ali é quando Satanás é lançado fora do céu, expulso do céu. Nós todos sabemos que Satanás, nesse momento, está no céu. Não está no inferno, não está no lago de fogo. O lago de fogo está vazio. Esqueça todas aquelas historinhas de gibi que tem um inferno com um diabo com um garfo lá, um tridente cutucando as pessoas e dominando lá no inferno, sendo o dono do final. Não existe isso. Ele vai ser um dos condenados no lago de fogo no final. Agora o lago de fogo está vazio. Satanás com seus anjos estão nos céus, e os seus demônios agem também na terra, os espíritos malignos na terra, esses possuindo pessoas. Mas aqui ele é lançado fora do céu, em Apocalipse 13, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Acusar irmãos é obra de Satanás. Então, muitas vezes nós nos pegamos, né, fazendo o trabalho dele, mas não precisamos fazer esse trabalho dele. Ele faz muito bem já o trabalho de acusar os nossos irmãos. Então nós devemos deixar que ele continue fazendo o seu trabalho e não vamos interferir no trabalho de acusar nossos irmãos, porque esse é um trabalho do diabo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.